Quantas vezes você já tentou entender o que acontece na sua vida, mas acabou ficando cada vez mais frustrado, sem direção? E hoje o que o mundo nos mostra, as pessoas dizem que nós devemos ser cada vez mais independentes, não precisar de ninguém. Mas o que eu vou te trazer aqui nesse vídeo vai justamente ao contrário desse tipo de pensamento. Porque o que eu vou te ensinar aqui é que a verdadeira força, na verdade, é uma dependência. O que eu quero dizer é que a fraqueza diante de Deus vai te tornar forte diante do mundo. Porque você pode estar cansado porque tenta fazer o papel que é o papel de Deus na sua vida. E para mim mesmo, a minha maior transformação foi quando eu parei de tentar ser suficiente e tentar resolver todas as contas, todas as coisas por conta própria. Mas assim, tem outro lado da história. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Eu me chamo Ricardo, eu trabalho há quase uma década com vendas e tecnologia, mas o que de fato mudou a minha vida é o que eu vivi nos bastidores e é o que eu compartilho aqui no canal um pouco sobre a minha visão hoje também sobre disciplina, visão e consistência aos olhos da palavra, aos olhos de uma vida com propósito. Se você acredita nesse tipo de conteúdo, se você gosta, já curte, se inscreve também nesse canal e vamos para mais. Antes de eu ter uma grande transformação na minha vida, algo que fez eu mudar da água para o vinho, o que eu acredito, e consequentemente o que eu vivi na minha vida, antes disso eu acreditava e eu via que os meus sonhos e tudo aquilo que eu tinha como objetivo para a minha vida, eu colocava nas mãos de Deus e eu acreditava. Eu dizia que, olha, Deus está na frente, Deus vai me ajudar, Deus vai apoiar, Deus vai fazer dar certo. Mas no fundo, quando eu parei para analisar, eu vi que Deus estava sendo um mero apoiador, estava sendo algo que tinha que ser ao meu favor, algo que tinha que apenas assinar embaixo os termos desse contrato, desses objetivos, desses sonhos. E não que seja errado a gente ter metas, ter objetivos a longo prazo, planejar a nossa vida e não viver dependente do que o mundo vai nos trazer, do que as pessoas vão dizer a respeito de nós. Mas o ponto e a virada é o seguinte, eu vejo e eu apliquei em minha vida o seguinte, Deus vai me apoiar, Deus vai me guiar, apenas quando eu conseguir entregar esses planos nas mãos dele, onde ele vai direcionar esse caminho. Eu vou traçar esses planos, mas quem vai dizer é por este caminho? Não, muda a rota, faz outro objetivo, vai por outro caminho, ele vai me guiar, ele vai dizer e vai dar o sim e o não. E, consequentemente, quando eu tirei um peso de mim, de que as coisas têm que acontecer para amanhã, quando eu olhava as outras pessoas nas redes sociais e quando eu via fulano, ciclano tendo o que eu queria ter como um objetivo para mim alcançar, e eu via que eu não estava indo na mesma direção, que eu não ia conseguir atingir aquele objetivo, eu me frustrava. Por quê? Porque eu estava entregando a minha felicidade, a minha fé e o meu bem-estar numa coisa externa e não nas mãos de Deus. Eu vivia apressado, com medo de ficar para trás. E hoje, cada vez mais, eu tento entender que o tempo não é meu, o tempo é de Deus. E por mais que aquele status ou aquele objetivo, aquela conquista que você quer, não esteja nas suas mãos hoje, ao contrário de algum conhecido, algum influenciador que você segue e já tem aquilo que você almeja, aquilo que você quer, se você entende isso que eu estou querendo te passar aqui, você vai ver que a verdadeira vitória é aquela que acontece não no material, não naquilo que a gente pode ver, mas naquilo que nós não vemos. É no invisível que a verdadeira vitória acontece. Essa é a vitória que vale a pena. No fim das contas, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre em quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança. E a Bíblia nos mostra um equilíbrio perfeito, a forma como nós devemos seguir, que é a seguir, mas dependa, porém confie, mas se submeta. E isso tudo vai muito ao encontro com o que eu li. E olha, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que diz lá em Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Versículo 6, busque, no entanto, a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ou seja, planeje na sua mente, mas se ajoelhe no seu quarto, no seu secreto.
A sabedoria humana busca ter controle sobre as coisas, mas a direção de Deus revela propósito. E Paulo entendeu isso quando citou sobre o seu espinho da carne e sobre a dependência total de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz: Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Mas em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que ele o removesse, mas ele disse: A minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar das minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Qual o sentido disso? Conectando com o que eu falei ali no início do vídeo, lá atrás. Ele percebeu que fraqueza não é uma mera derrota, é uma dependência. Jesus, antes de morrer por nós, enfrentou isso também no Getsemane. Se for possível, afasta-te de mim, mas cumpra a sua vontade acima. E aí ele enfrentou com firmeza e propósito. Isso sim é verdade. Pensa comigo, a força que Deus nos chama a ter não é a autossuficiência, mas a necessidade de precisarmos dele. Parece contraditório, mas não é. Olha só, diante de Deus, coração quebrantado. Diante das circunstâncias, um espírito fortalecido. Diante do firme. No secreto, dependência e oração. E quando você entende isso, que a fraqueza diante de Deus vai te tornar forte diante do mundo, cara, você vai entender o que o próprio apóstolo Paulo falou, que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Não é dele, não é simplesmente por ele mesmo. Então, para a gente concluir, presta atenção nisso. Planeje, mas dependa. Lute, mas enfraqueça o seu orgulho e fortaleça a sua fé. Porque quem se ajoelha na fraqueza, esse sim vai se levantar com muita força. Se essa mensagem falou aqui com você, mexeu um pouco contigo, achou interessante, comenta aqui para mim saber que você chegou até aqui. Comenta aqui dependência, que eu vou saber quem que está comigo até. E também compartilha com alguém que está tentando resolver tudo sozinho, está tentando ser autossuficiente. E lembre-se, com a sua base firme, a mente em paz.